Glória a Deus. Paz de Cristo, meus irmãos. Amém, filha? Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias em Êxodo, capítulo 2. Tem uma palavra de Deus para o seu coração. Todos acharam? Quem não achou pode dizer, espera, já está aqui atrás? Não. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, deixasse a sua Bíblia aberta, porque hoje nós vamos consultar mais a Bíblia. Êxodo capítulo 2, verso 1, que diz assim: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 dias. Quantos dias? 3 meses. Por quantos meses ela escondeu? Me ajude a pregar nessa noite, pelo amor de Deus. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou, com pis e betume. Colocou nele o menino e deixou no cesto entre os juncos, à margem do Nilo. O verso 5 vai dizer assim: A filha de Faraó descera do Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do... Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Você diz glória a Deus para essa mensagem? Irmãos, é uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Foi difícil preparar essa mensagem porque ontem teve a ventania e pela manhã nós ficamos sem luz e ficamos sem luz até hoje. A luz foi estabelecida só hoje, por volta já de depois das 3 horas da tarde. E foi difícil, mas eu falei com Deus que hoje eu estava disposta. A gente entrou numa guerra e eu creio que Deus vai falar com você através dessa palavra, porque eu não consegui preparar o sermão que eu queria, mas eu preparei aquilo que Deus ministrou ao meu coração. Porque eu não tive auxílio de internet, ali só foi eu, a Bíblia e o Senhor. Melhor dizendo, o Senhor, eu e a Bíblia. E Deus, Ele palestrou muito ao meu coração através dessa palavra e eu creio que vai palestrar ao seu coração. O capítulo 1 do livro de Êxodo, ele vai falar sobre um personagem muito conhecido na Bíblia, que é Moisés, uma das figuras mais importantes da Bíblia. E nós vamos ver que Moisés, Deus não se manifestou a outro homem igual se manifestou com Moisés. Se você, por isso que eu falei para você deixar sua Bíblia aberta, você vai dar uma lida em Deuteronômio, capítulo 34, se não foge da minha memória. A Bíblia vai dizer que não houve homem igual Moisés. Não houve homem a qual o Senhor se apresentava para ele face a face. Não teve outro homem igual Moisés. Então nós estamos falando de um cara extraordinário. E o livro do Êxodo nos mostra que antes de Moisés nascer, o povo estava passando por uma opressão no Egito. E ali agora chega um novo faraó, um faraó que não conhece José. E esse faraó começou a temer o crescimento do povo. Se estiver errado, você me corrige, tá? Pega o microfone aí para o Victor. Brincadeiras, irmãos, é só para aliviar a tensão. E ele estava incomodado com o crescimento do povo. E ele via que o povo se multiplicava, e a sua preocupação era que, se continuassem crescendo, eles vão se unir e podem se rebelar contra nós. Aí você, com a sua Bíblia aberta, você vai ver comigo o verso 10, versículo 10 do capítulo 1, e vai dizer assim: Faraó, temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Aí eu fui buscar um dicionário o que significava astúcia,
Porque nós vemos que o diabo é astuto. Só que falamos muito, mas não entendemos o significado. E astúcia significa habilidade de enganar, iludir ou obter vantagem de forma ardilosa e maliciosa. A astúcia do inimigo é sempre nos tirar do propósito. A astúcia do inimigo é sempre nos tirar do foco. Sabe por quê? Porque um povo que se une, quando a igreja se une, como o povo se une, nós somos capazes de romper. E qual era a preocupação de Faraó? Eles vão se unir, porque o povo continua crescendo. E a gente costuma dizer que crente é omelete, quanto mais bate, mais cresce. Então, quanto mais aumentava a carga de trabalho, mais o povo crescia. E era uma coisa inexplicável. Vamos aumentar a carga de trabalho, que eles vão se distrair e não vão crescer. Olha o inimigo fazendo, eu vou te distrair no propósito, eu vou te distrair no meio do percurso. Só que o povo, eles estavam unidos, e quando o povo se une, não adianta perseguir, não adianta aumentar a investida, porque o povo está unido. E o povo cresce. Faraó não tinha medo deles ser aprisionados, porque até então eles não tinham noção do que a união deles faziam. Será que isso está falando para a gente nos dias de hoje? Porque o inimigo, ele sabe o potencial que você tem. O inimigo sabe a chamada de Deus na sua vida. Só que ele sabe, se você se posicionar, não vai dar. Se ele se posicionar, eu vou ter que bater em retirada e não vou mais fazer arruaça na casa dela. Se ela se posicionar, eu não posso com ela. Só que nós estamos nos distraindo no meio do propósito. E olha, é astuta. Ele vem com ardiloso, com coisas para poder nos enganar. E nós vamos caindo, nos permitindo ser enganados. Mas aqui hoje, existe um povo. Só a Gisele que entendeu, eu vou falar só para a Gisele. Aqui hoje existe um povo que não está ligando para a distração. Ela está focada no céu, naquilo que Deus projetou para a sua vida, naquilo que o céu disse que você seria. Sabe por quê? Nós ficamos duvidando de quem eu sou, qual é o meu chamado, para que eu fui chamado e para que eu fui escolhido. Aí chegamos aqui num culto como esse, um culto onde Deus quer operar maravilhas, ficamos pensando na morte da bezerra, ficamos pensando no que aconteceu, mas só que o seu chamado, qual é o seu chamado? O que você tem feito? Será que você está se distraindo? Será que está tendo a união perfeita? Porque nós estamos nos distraindo no propósito. Nós ficamos nos distraindo com coisas bobas, com coisas vãs. O versículo 12, ainda no capítulo 1, vai dizer: todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Quanto mais eram oprimidos, mais eles cresciam. É uma coisa louca. E a Bíblia diz que o Faraó falava assim: agora bota para trabalhar com barro e tijolo, porque eu quero ver agora como é que vai ser esse negócio. Mas eles cresciam. E Deus, ele fala com a gente de uma forma extraordinária. Ontem eu não sabia que eu estaria aqui pregando. E eu fui na academia. E a personal, ela falou assim, eu falei, poxa, não tem como diminuir isso aí não. Ela falou assim: você quer crescer? Quer ter resultado? Aguenta o peso. Então eu entendo que para crescer, Thaís, para ter resultado, para mudar de nível, eu tenho que suportar o peso. Sabe por quê? Nós pedimos a Deus transformação. Nós oramos para Deus fazer algo. Só que quando Deus, ele tem os meios dele trabalhar, e isso é inquestionável. Eu não tenho que questionar a forma que ele trabalha, porque o peso aumenta. Existia uma palavra sobre a vida desse povo: vocês serão libertos, vocês sairão daqui, vocês vão para Nova Canaã, vocês vão cantar. Só que para poder chegar no outro nível necessitava de aguentar o peso. E muitas das vezes, para poder alcançar o nível, você vai ter que suportar o peso do processo. Para mudar de nível, a gente estava conversando, eu e Nathalie, ontem, e ela falando assim: eu estou entendendo o que está acontecendo. É mudança de nível.
Então, se você está passando por um processo doloroso, um processo a qual você está dizendo que não suporta mais, é Deus falando assim: ei, eu estou te levando para outro nível. Eu estou elevando o seu nível. Nós queremos ser provados, mas não queremos ser aprovados. Queremos ser aprovados, mas não queremos ser provados. Então recebe, porque tem mudança de nível para a sua vida. É mudança de nível. E existem coisas no mundo espiritual que nós, às vezes, não conseguimos entender. Porque quando começa a ficar pesado, nós reclamamos. Só que por coisas que nós pedimos. E quando Deus ele começa a fazer aquilo que nós pedimos, nós queremos questionar. Porque achamos que somos bons o suficiente para questionar a Deus o porquê disso. Mas você não orou? Você não pediu para transformar? Só que nem tudo é do seu jeito. Porque se fosse do seu jeito, seria muito fácil. Se fosse do meu jeito, seria muito cômodo. Então Deus às vezes ele tem que nos tirar da comodidade para nos mostrar: sim, você pode, você consegue. Eu estou em silêncio, mas eu estou fazendo. Vai, você consegue. Quer mensagem de ânimo? Vai, você consegue, você é forte. Você pode. Agora Faraó, ainda no capítulo 1, Faraó ele chama as parteiras e pedem para as parteiras, isso é muito profundo, parteiras hebreias. Chama as parteiras e pede às parteiras para poder matar aquele que nascesse menino. Então Faraó está pedindo coisa errada para as pessoas certas. Faraó está pedindo coisa errada para as pessoas certas. Porque parteira hebreia não prejudica menino hebreu. Eu vou falar porque eu vou entregar. Não vou voltar para casa passando mal. Quem é hebreu não mata hebreu. Crente não mata crente. Quem é do louvor não persegue quem é do louvor. Não. Sabe por quê? Ele lançou a mensagem certa, mensagem errada para a pessoa certa. O que tem acontecido nos nossos dias é porque Faraó está falando aos quatro cantos mensagens erradas para pessoas erradas. Sabe por que eu estou falando pessoas erradas? Porque são pessoas que não se posicionam no meio do propósito. E isso me irrita. Porque quando um se levanta contra a vida do pastor, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repreender. Porque eu tenho autoridade dos céus. Eu não estou falando que eu tenho autoridade porque eu sou pastora, não. Você tem autoridade do céu para repreender. Sabe por quê? O pastor fala muito sobre lashon hará, língua maldita. Então você tem autoridade dos céus. Se você não sabia, eu estou te dizendo agora. Quando se levantarem para falar contra um líder, contra um pastor, contra um ministro de louvor, você se levanta e fala: eu te repreendo. Então hebreu não mata hebreu. Hebreu não prejudica hebreu, mesmo que isso custasse a vida delas. É forte. E Faraó ele lança um decreto para que pegue todos os meninos que já nasceram. Porque você vai ver no capítulo 1 ele questionando e falou assim: ué, mas não mataram os meninos? E ela vai falar, e elas falam que não, porque as hebreias eram muito mais fortes. Estão tentando contra a sua vida. Estão se levantando para te tirar do propósito. Só que você está com uma vida com Deus. Você tem uma vida de oração. E por que não deu certo perseguir tanto? Quanto mais eu persigo, mais eu persigo, mais ela se consagra.
Quanto mais eu persigo, mais ela de jejum fica. Então não está dando, estou percebendo que ela é muito mais forte do que todas as calúnias que eu estou levantando contra a vida dela. Oh, cantarebeçu, me cantarebeçu. É muito mais forte, porque o que está sobre sua vida é muito mais forte do que o que está lá fora. Não precisa temer. Não precisa temer. Agora imagina a situação de Joquebede. No meio dessa perseguição, no meio dessa opressão. Grávida. Tendo que gerar. E se hoje eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria para você: não aborte as promessas de Deus na sua vida. E ela tendo que gerar, só que ela não sabia o que ela estava gerando. E antigamente, nessa época, não tinha ultrassom, não dava nem para ouvir o coração do bebê. Você ali ficava com as parteiras. E via o sexo pelo formato da barriga. É ou não é, irmã Gorete? Era pelo formato da barriga, não era que via o sexo? Então, se é redonda, é menina. A irmã já falou ali, é menina. Então, se está pontuda, é menino. Só que às vezes engana. Então, imagina a preocupação de Joquebede. Será que é menino? Será que é menina? Meu Deus, que venha a menina, porque eu não quero lançar no ninho. Só que independente do sexo, ela não parou de gerar. Independente do que estava acontecendo, ela não parou de gerar. E eu quero falar para você que está gerando, mas você está falando que é só para mulher? Não, falo para homem, porque o homem também gera. Geramos sonhos, geramos um casamento, geramos a libertação de um filho, geramos a libertação de um marido, geramos a libertação de um ente querido. E quando nós geramos, nós sentimos dor. Mas no meio do processo de gerar, sempre se levanta alguém dizendo: não vale a pena. Quando você gera em oração, não vale a pena. Não vale a pena. Quantas vezes você ouviu isso falando do seu filho? Não precisa mais. Porque as pessoas, elas vêm com notícias ruins. Porque existe aquele ditado: quero te ver bem, mas não melhor do que eu. Então para de gerar. Talvez é isso que você está ouvindo. Só que quando nós geramos, tem gente que leva a gravidez tranquila. Mas tem gente que passa mal toda a gestação, tem gente que fica internada, porque cada gravidez é uma gravidez e nós não podemos comparar. Então eu não posso comparar a sua dor com a minha dor. Eu não posso falar do meu processo sem ouvir o teu. Mas Joquebede, ela não se importava, mesmo com toda a opressão que ela estava vivendo. E ela já sabia que talvez ela teria que entregar o filho dela, ou a parteira mataria o filho dela. Só que, antes de eu prosseguir com essa mensagem, eu queria te perguntar nessa noite: por que você parou de gerar? Por que você parou de sonhar? Só porque alguém disse que teus sonhos não cabem no seu bolso? Só porque alguém disse que não vai ter mais jeito? Eu falo de um Jesus que ele muda cenários, ele muda a história e ele muda protocolos. Então, se você parou, hoje é a noite de você voltar a gerar os seus sonhos. Gere os seus sonhos. E pare de ouvir quem é da terra, porque eu não consigo ficar com essas coisas da terra. Meu negócio é com o céu. Porque se o céu ele falou que ia fazer, ele vai fazer. Se o céu já liberou a palavra que vai ter, vai ser. Então não aceite a sentença que o mundo está deixando. Não aceite a sentença que o mundo está liberando sobre a sua vida. Mas a
primeira coisa é que quando nós estamos gerando, nós ficamos preocupadas com o parto. Como é que vai ser o parto? Vai ser normal? Vai ser cesárea? Como é que vai ser o parto? Porque quando é parto normal, nós sentimos contração. E contração é uma dor insuportável, dizem as mulheres. Só senti de treinamento, eu não queria nem sentir a outra. Sabe por quê? Abrindo um parêntese, eu trabalhei na maternidade há alguns anos. E eu chegava em casa e falava assim: Marlon, eu não quero ter filho normal, não. Porque eu fiquei não sei quantas horas com a menina e fui embora. E olha que eu fazia 24. E a menina não ganhou. Só que ontem, hoje, preparando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus, ele falou muito comigo. Porque um parto marcou minha vida. E o nome do bebê era Gabriel. Marcou minha vida esse parto. Porque a mãe sentia contração, a barriga ela fazia várias coisas. Ele vinha para baixo, para cima. E ela falou: não sei mais o que eu faço. Eu falei assim: eu posso orar por ele? Ela pode. Eu falei assim: então eu vou orar. Se você crer, isso vai cessar, mas isso é normal. Mas eu só vou orar para Deus te tranquilizar nesse processo. Só que ela falava assim: me ajuda, me ajuda. E o que eu podia fazer naquele momento? Nada. Mas eu podia segurar a mão dela e falar assim: aperta, aperta que eu estou aqui. E isso vai falar da união do povo. Talvez quem está do seu lado está falando assim: me ajuda. E você fala assim: aperta, aperta que eu estou aqui. Aperta que eu estou aqui. Aperta que eu estou aqui. Mas você não tem o que fazer, mas eu estou aqui. Senhor, visita a casa dela, eu estou aqui. Visita, Senhor, o casamento. Senhor, vai de encontro ao filho. Vai de encontro ao marido. Eu não sei a necessidade dela. Oh, Jesus, eu não sei a necessidade dele. Mas eu estou aqui. E muitas das vezes é isso que está faltando. Como o pastor diz, a gente quer muito bateção de pé. A gente quer muito, eu te digo, mas eu estou aqui está faltando. O eu estou aqui está faltando. Talvez o eu estou aqui não vai ser presencial, Rafaela, mas vai ser pelo telefone dizendo: eu estou aqui. Eu vou parar agora o que eu estou fazendo, eu vou levantar um clamor pela sua vida. Porque nós temos que entender que não é a nossa mão. Nunca foi sobre nós. Mas é quem pode, na hora que você levantar um clamor e dizer: visita ela, ela ligar e falar assim: eu recebi agora um bálsamo do céu. E eu quero te provar que você está gerando. Tem homem que fez franzil para mim, mas você está gerando também. Sabe por quê? Nós estamos quase findando o ano. E em dezembro do ano passado, alguns fizeram umas cartas para Deus. Se não fez, faça. Porque eu acredito no ato profético. Eu acredito na palavra que é liberada sobre o altar. Eu acredito nessa revelação. Eu acredito. Porque uma vez eu falei para uma amiga: se eu não acreditar que o Deus que fez na vida dos profetas, na vida das mulheres de Deus nessa Bíblia, Ele não pode fazer na minha, eu rasgo a minha Bíblia e me afasto. Mas eu acredito. Então, te provo que você está gerando, sabe como? Você fez uma lista e você apresentou para Deus a lista. E você disse: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E Deus, feche os seus olhos. Se você não fez a lista, monta ela aí agora na sua cabeça. E você fez, eu já estou caminhando para a conclusão. E você fez a sua lista e Deus está falando assim: puxa ela. Puxa a lista na sua mente. E Ele está falando assim: o primeiro tópico, gere. É sonho? Gere. É faculdade? Gere. É restauração de casamento? Gere. É a libertação do filho? Gere. Nós estamos falando de gerar. E quando nós falamos em gerar, quando nós vamos ganhar o bebê, para onde nós vamos?
Para onde nós vamos quando vamos ganhar bebê? Não ouvi. O hospital. E a igreja é o quê? A igreja é o quê, pastor? Ué, se para ganhar eu preciso ir para o hospital, então se eu te disser que essa dor, ela não vai te parar, e Deus te trouxe aqui para você carregar no colo aquilo que você pediu. Se aqui é o hospital, e no hospital você vai para ganhar, então hoje Deus te trouxe aqui para poder você carregar no colo aquilo que você pediu, aquilo que você está gerando. Segura no colo pela fé, mas não dá para segurar no colo porque o que eu pedi é grande demais. Então apalpe. Não dá? É a chave da sua casa? Então segura e enfia na fechadura. É o que? A chave do seu automóvel? Segure. Mas se é a libertação de alguém, levanta a mão e libere a palavra. Porque hoje você veio aqui somente para pegar no colo aquilo que você pediu, aquilo que você tem sentido dor, aquilo que tem te causado dor. Hoje Deus falou assim: hoje você veio aqui somente para ganhar. E quando a mulher está grávida, ela tem que mudar toda a alimentação, pastor. Não pode beber refrigerante, não pode comer chocolate, não pode. Só que eu vou te dizer nessa noite, para de aceitar qualquer alimento. Alimento puro, alimento fresco. Oh, aleluia. Alimento puro, eu estou te falando disso aqui. Porque você vai falar assim: eu não posso comer um bolo porque eu estou gerando um sonho. Só espiritual que entende isso. Grávida, conversa com grávida. Pai, presbítero Everson, conversa com o pai. Não queira que entendam o que você está passando se a pessoa não tem capacidade para te aconselhar. Só que hoje, a gente está falando assim: para de ouvir pessoas que não estão te dando bom conselho. Se junta com quem é de oração, que você vai ter uma boa oração. Se junta com quem libera a palavra, que você vai ter uma boa palavra. Se junta com quem tem vida com Deus, porque você vai ter uma vida com Deus. Porque não tem como você andar com quem não anda, com quem anda contramão do propósito. E sabe por que nós estamos nos distanciando? Porque eu tenho um propósito. O meu propósito, eu já sei qual é. Só que eu quero andar com quem não sabe nem o que ela quer da vida dela. Ele não sabe nem o que ele quer da vida dele. Mas eu quero andar com ele porque é meu amigo. Então para de aceitar qualquer alimento. Para de andar com qualquer um. Eu tenho que ser seletiva? Tenho, porque para entrar no céu, eu tenho que ter veste nova. Eu tenho que andar com quem é santo. Porque se eu sou santo, eu me santifico mais ainda. Se eu sou pura, eu me purifico mais ainda. E quando eu começo a andar com quem me corrompe, eu fico corrompido. Começo a sujar as minhas vestes. E grávida não pode andar com qualquer tipo de vestimenta. Tem que ter cuidado até para andar. Porque senão tropeça e cai. Grávida tem postura. Porque a barriga, ela pesa. Então eu tenho que botar o corpo para trás para poder andar, senão eu caio para frente. Então cadê a postura que nós temos que ter? Está faltando. Aí você está entendendo por que tanta dor? Tanto reclamação? E será que nós somos justos de dizer para Deus que nós não merecemos passar por os processos? É só entender o que Ele está falando. Não manche suas vestes. Não manche suas vestes. Eu uma vez ensinei aqui trazer o céu para perto no momento de aflição. Então eu imagino, depois que Joquebede gerou, a Bíblia diz que ela escondeu por 3 meses.
Só que na época não existia colides para poder dar para o bebê e não ter dor e não chorar. Então você imagina ela ter que esconder por 3 meses. E no meu momento de aflição, a minha tia sempre me ensinou: bota a melhor roupa, bota o melhor salto, porque quem está lá não precisa saber o que você está passando. Então você se arruma da melhor forma. E tem uma irmã que me ensinou: quando eu estou precisando muito, sabe o que eu faço? Coloco uma roupa colorida para chamar a atenção do céu. Senhor, eu estou aqui. Só que eu ensinei da outra vez trazer o céu para perto. Só que o meu esposo, ele foi para a conferência e me contando algumas coisas. E eu lembrei, no momento de adversidade, eu fico imaginando o que eles poderiam fazer. Só que eu disse que no início, que ajudei uma pessoa, então segurei a mão dela. E para trazer o céu para perto hoje, o que o Senhor faria trazendo o céu para perto? O Senhor toca, o Senhor glorifica. Então eu quero te convidar nessa noite a trazer o céu para perto, no seu momento de adversidade. Por quê? Gilberto entendeu. E como que eu trago o céu para perto? Talvez o bebê estava chorando e eles não poderiam ouvir o choro do bebê. A Miriam estava tocando pandeiro. Eu não sei tocar pandeiro, então eu vou glorificar. Tá doendo, aleluia. Tá doendo, glória a Deus. Tá doendo, aleluia. Glória a Deus. Traz o céu para perto, traz o céu para perto. Porque da outra vez eu dizia que você tinha que trazer o céu para perto assim. Mas hoje eu quero te convidar a trazer o céu para perto com o seu fôlego de vida. Traz o céu para perto, pastor. Traz o céu para perto. Traz o céu para perto, tecladista. Traz o céu para perto. Cada um traz o céu para perto da sua maneira. Traz o céu para perto, presbítero. Traz o céu para perto. Traz o céu para perto. O nosso problema é querer se desesperar. Porque nós falamos que confiamos. Nós falamos que conhecemos um Deus que tudo pode. Mas a última palavra ainda é dele. E não podendo mais, você vai ver no capítulo 2, versículo 3. E não podendo mais, então eu digo que ela aguentou só até aqui. E não podendo mais, talvez essa seja a sua situação. Só até aqui que eu aguento. Ela entregou. Só que no momento da nossa limitação é o momento que Deus entra em cena. Só que nós precisamos confiar. E eu vejo aqui Joquebede, uma mulher totalmente confiante em Deus. E o que falta em nós às vezes é isso, a confiança. Porque a Bíblia diz que ela pegou o bebê, colocou no cesto, colocou no Nilo e se afastou. Só que existe uma chave aqui nessa mensagem, que ela coloca o bebê no Nilo, só que antes ela pega o piche e o betume, que eram materiais usados para vedar. Ela podia ter colocado eles só com isso, piche e betume. Não vai acontecer mais nada, porque não vai afundar. Não vai, já está vedado. Só que no Nilo, na margem do Nilo, existia o junco, que era a vegetação que ficava ali à beira do rio. Então, o que ela pensou? Conjecturando: eu vou botar o junco em volta, porque e vou deixar na margem do Nilo. Porque deixando ele aqui na margem, quem passar, algum bicho, algum animal passar, não vai conseguir tocar. Quando nós confiamos em Deus, Ele nos dá estratégia. E a Bíblia diz que, saindo a filha de Faraó pela manhã, ela foi se banhar. E aonde estava o bebê?
à margem. E ela foi se banhar à margem. Então, quando nós confiamos em Deus e fazemos aquilo que Ele nos manda e nos direciona, Ele nos dá estratégia. Faz assim. Mas, Senhor, eu vou colocar no rio, a correnteza vai passar e vai levar. Não, ele ficou o cesto, a Bíblia diz que o cesto ficou parado. A correnteza passava. Porque se você for olhar a margem do rio e colocar qualquer coisa aqui atrás à margem, por mais que a correnteza passe devagar, ela vai levar. Mas quando Deus ele tem um propósito, até aquilo que era para dar errado, dá certo. E o que eu tenho que fazer? Entrega e sai de cena. Nós queremos entregar na mão de Deus e ficar olhando o que Ele vai fazer. Vou fechar minha Bíblia. Precisamos ficar atentos à voz de Deus. Precisamos ficar atentos àquilo que Deus tem falado. Aguarde o tempo que for necessário. Mas quando Ele disser para fazer, faz, você faz. Porque Deus ele vai te dar estratégias, orientações, que você vai falar assim, ué, mas voltou para casa assim? Porque Joquebede falou assim, vou botar e vamos ver. Só que ela não sabia que o bebê voltaria para ela amamentar. Ah, não se preocupe. Não se preocupe, porque se Deus falou assim, faz assim, faz assim. Porque se saiu de um jeito, vai voltar de outro. Se saiu da presença, vai voltar na presença. Se está fora, vai voltar para casa. Não se preocupe. Só te digo uma coisa, não pare de gerar aquilo que o céu já determinou para a sua vida. Meus irmãos, não pare de gerar. E encerro a minha mensagem dizendo, não aborte as promessas que Deus tem na sua vida por causa da dor. Porque a dor é inevitável. A dor é inevitável. O processo é inevitável. Mas só que para mudar de nível nós temos que passar. E isso é amadurecimento para a minha e para a tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.